Questão comentada chegando na área, questão sobre vozes verbais, a banca é a Fundação Carlos Chagas e o ano é 2018. Dentre os assuntos de verbo, um dos que mais aparece em prova da FCC é a questão das vozes verbais, que você vai ver agora. Uma forma verbal na voz passiva está em: letra A, é uma das últimas palavras em tecnologia. Letra B, a ferramenta é capaz de transmitir para o computador alguns sinais. Letra C, a chegada e a difusão de novas tecnologias vão revolucionar o futuro do campo brasileiro. Letra D, a Embrapa Gado de Corte está lançando um cabresto de sensores. E letra E, a carne do futuro poderá mesmo ser produzida em laboratório. Então vem aqui. Você tem um assunto que eu já te disse que é comum. E você tem 2 ou 3 maneiras de esse assunto ser cobrado. Uma, e a mais simples, é essa aí. Qual é aquela que você tem que identificar a voz passiva, ou a voz ativa, ou a voz reflexiva? A outra, pegar uma frase do texto e mandar passar da ativa para passiva, ou da passiva para ativa. Essa tem até mais. Ou ainda, mandar você descobrir qual das opções tem um verbo que pode ou que não pode ser passado para a voz passiva. Dentro do que você já sabe ou não, põe a questão na tela, congele a imagem, pense na resposta e volte aqui comigo em seguida. Muito bem. Vem aqui. Quando a gente fala das vozes verbais, que são 3, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, você tem que olhar filosoficamente e conceitualmente que voz ativa, que se define como aquela em que o sujeito pratica a ação, significa dizer que na voz ativa o sujeito é o agente da ação verbal. Isso quer dizer que para uma frase estar na voz ativa, o verbo tem que indicar ação. Olha a letra A. É uma das últimas palavras em tecnologia. Temos o verbo ser. O verbo ser não indica ação. Se o verbo ser não indica ação, a letra A não está nem na voz ativa e nem na voz passiva. Eu não vou classificar a voz verbal de um verbo que não expresse ação. Olha a letra B. A ferramenta é capaz de transmitir para o computador alguns sinais. Transmitir é um verbo de ação. E se a ferramenta transmite os sinais, a ferramenta está sendo o sujeito agente. Então a letra B tem verbo na voz ativa. Como, por exemplo, ao dizer que o leitor escreveu a revista. A ação verbal que existe ali é a ação de escrever. E a ação de escrever foi praticada pelo sujeito, o leitor. Logo, essa frase está na voz ativa. Olha a letra C. A chegada e a difusão de novas tecnologias vão revolucionar. Essa é uma expressão verbal. Elas revolucionarão o futuro. Ora, quem revolucionará o futuro estará praticando uma ação. Então a letra C também tem voz ativa. Só que a questão está procurando onde é que existe voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito não pratica ação porque ele é paciente. Então, na voz passiva, o sujeito sofre e não pratica a ação. Das 2 que sobraram, a resposta é a letra E. Porque na letra D, a Embrapa está lançando um cabresto. Ela está praticando essa ação. Na voz passiva, aqui ó, o homem foi aplaudido pela plateia. Houve uma ação verbal, que foi a ação de aplaudir. A ação verbal está expressa numa expressão composta por 2 verbos, sendo que um deles
é o verbo ser, e o outro, o aplaudido, o compreendido, o revolucionado, isso é o que a gente chama de particípio. O particípio é quando você tem um verbo que normalmente termina em ado ou ido. Então, o sujeito é o homem. Ele não praticou a ação de aplaudir. Quem praticou foi a plateia. Então, esse homem aqui, sendo um sujeito paciente, forma-se a voz passiva. Quero te chamar a atenção para resolver questões desse tipo. Isso de ter verbo ser mais particípio é uma marca de voz passiva. Só de ter isso aí, você pode já chegar à conclusão. Olha a letra E. A carne do futuro é o sujeito. Olha lá o ser produzida. Verbo ser com o produzida, que é o particípio de produzir. Por isso que a resposta é a letra E. Agora, se você vai fazer qualquer concurso, isso é útil. Mas nós temos 2 concursos que no momento da gravação deste vídeo estão se engatilhando, porque vão acontecer em breve, que são 2 concursos organizados pela FCC. Olha aí na sua tela. É o TRT da 2ª região, de São Paulo, e o TRT da 15ª região de Campinas, também em São Paulo. Se você vai fazer, anote o nosso endereço, www.ivalonline.com.br. Nós temos um produto chamado Edital Ponto a Ponto. No momento da gravação desse vídeo, o TRT da 15ª região já está no ar. E o TRT da 2ª região vai estar no ar ou amanhã ou depois. Se você está vendo hoje, no dia que eu gravei. Quem for assistir daqui a alguns dias, não. Então procure lá, www, anote aí, ivalonline.com.br. Edital Ponto a Ponto. Todos os itens do edital comentados com questões da FCC, com a breve revisão de cada assunto. Estou aguardando vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.